A verdade presente é o assunto que estudaremos agora. Chama-se verdade presente cada assunto que tem um foco de ensinamento no século que estão vivendo. Dependendo do assunto que é tratado, é o povo que vive. Por exemplo, no tempo de Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva, a ordenança de Deus é que não fosse escolhida uma das frutas do jardim, que era da árvore da ciência do bem e do mal. Daquela árvore não lhes era permitido comer a fruta, nem tocar na árvore. Caso eles desobedecessem, trariam miséria ao seu tempo de vida. O mal que começou na terra pela desobediência deste casal dura até hoje. E nós sabemos, infelizmente, durará até o fim dos tempos, estragando a vida do ser humano, crianças, adultos e idosos, e até os animais e a terra sofrem por causa dessa situação. No tempo dos profetas, a verdade designada era ensinar o cerimonial do cordeirinho que haveria de morrer, aquele cerimonial que fazia o sacerdote e o ensinamento para o povo, que esse cordeirinho seria substituído no futuro pelo cordeiro verdadeiro. Esse cerimonial era muito solene. Ia esperar que o Cristo nascesse e crescesse e fosse feito o seu cerimonial bendito na cruz do Calvário. Aí a cerimônia do Cordeiro terrestre haveria de terminar. No tempo de Cristo, a cerimônia vigente de seus dias era o apresentar-se ele mesmo como o Cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo. João Batista, aquele que o batizou, foi avisado pelo Espírito Santo: quando ouvires a voz do céu, dizendo qual é o bendito do Senhor, declare ao mundo. E ele fez, bem como havia recebido a ordem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pregava. João 1, 29. No tempo que Cristo andava no mundo, ele mesmo se apresentou como mestre e com o sagrado conceito de ungido, e, portanto, representante de Deus na terra. Após os seus ensinamentos, no mundo de seus dias, ele entregou sua missão aos apóstolos, que, com a direção do Espírito Santo, fizeram o trabalho de mais progresso naquele século. Fundaram a igreja de Éfeso, nome que quer dizer excelente. Eles sempre exaltaram Cristo, o Cordeiro que foi morto, como Redentor do mundo. Fizeram isto enquanto viveram. Passando alguns anos depois, chegou no século XVI, e aí surgiu o movimento dos reformadores, de que Lutero foi o representante de seu movimento, pois ele sozinho postou 75 teses de doutrinas contrárias. Ele postou na porta da igreja de Wittenberg. Esses ensinamentos que ele fez eram contrários aos ensinamentos da época, pois ele cria que esses ensinamentos seriam contrários à vontade de Deus. E aí ele enfrentou. Porque a Bíblia diz: e serão julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, eles deleitaram-se com a injustiça. Essa é a advertência do profeta. No século XIX, foi anunciado o juízo investigativo, cuja data ia culminar a 22 de outubro de 1844. Mas o que é juízo investigativo? É que Jesus, depois de ter trabalhado mais de um século, muitos séculos no lugar santo, iria passar para o lugar santíssimo, para ouvir os rogos dos habitantes do planeta Terra, e que todos os pecados seriam perdoados desta data em diante.
Mesmo os mortos que já estavam na sepultura, nesse momento o Senhor iniciou o apagamento de seus pecados. E esse trabalho continua até hoje. Que lindo, que maravilhoso trabalho Jesus está fazendo para a salvação do planeta Terra. Porém, o maior informativo foi dizendo que Cristo ia voltar. Isso que o povo disseram nessa época. E não só contando o trabalho de Cristo, mas anunciaram a sua volta para aqueles dias. Mas esse movimento não foi avante, porque tinha alguma coisa errada. Esse movimento foi liderado por Guilherme Miller. Esses irmãos tiveram um desapontamento muito sério pelo fato de terem errado o motivo do acontecimento. Anunciaram a volta de Cristo, sendo que ele não veio. O que ele fez foi passar do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. A data estava certa, porém o acontecimento não. Infelizmente, eles foram fiéis em tudo que souberam, mas teve esse erro que manchou um pouco da história. Mas alguns estudantes continuaram, não desanimaram, com fé, com dedicação, com jejum e com estudo. E receberam notícias bíblicas dirigidas pelo Espírito Santo, que foram encaminhados a estudar e saber que a mensagem de Cristo seria para mais na frente, isso é, a sua volta. E foi proclamado a partir daí, com muita veemência, as 3 mensagens angélicas que são mencionadas na Bíblia em Apocalipse 14, de 6 a 9. Aquela que diz, vi outro anjo voando pelas nuvens do céu e tinha uma mensagem para anunciar aos habitantes da terra. E assim por diante. Eles avisaram com muito prazer, com muito poder e grande glória, diz a história, bem como as mensagens do profeta Isaías, que dizem, serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Os reparos que o profeta anunciou são muito variáveis. São na lei de Deus, no comportamento das pessoas, no sistema de saúde, no cuidado com o corpo, também com zelo sobre a igreja, tanto espiritual como física, músicas que serão cantadas no templo e em reuniões espirituais e mais, muito mais. Inclusive o ensino dos 8 remédios da natureza, que será recitado mais adiante. O profeta faz também uma advertência muito importante. Diz ele, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. Cada conhecedor das leis e estatutos deve ser um porta-voz em ocasião oportuna. Dê-nos o Senhor força para cumprir nosso dever e espalhar suas mensagens a tempo e a fora de tempo, porque este mundo precisa ouvi-las. Agora em poesia. Senhor, poupa teu povo, não os entrega ao terror. Faze que os nasçam de novo e venham dar-te louvor. Poupa, Senhor, tua herança, dela tenhas compaixão, que vivam a tua semelhança e que aceite o teu perdão. Que seja um povo feliz, invocar venha o teu nome. Conforme o que a Bíblia diz, será nação de renome. Se tu poupares, Senhor, que sejam abençoados, o teu nome com louvor será ao mundo anunciado. Queremos tua companhia para falar do teu amor, também da lei e profecias, por teu divino favor. Comunicar aos irmãos que Cristo vai logo voltar. Vamos nós de coração sua vinda abreviar. Que assim seja. Amém.